Na imensidão dourada, onde o vento conta histórias esquecidas e os passos deixam marcas que o tempo não apaga, existe uma verdade que poucos ousam enfrentar. A solidão não escolhe quem visita e a dor não pergunta se você está pronto para carregar o peso dela. Hoje você vai conhecer a história de um homem que construiu muros ao redor do coração e de uma mulher que cruzou o deserto só para encontrar um lugar onde pudesse existir sem ser julgada. Duas almas feridas, uma noite fria e uma única pergunta no ar. Será que a gente consegue seguir em frente quando o passado insiste em nos segurar? Antes de começar, já se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo essa história. É sempre bom saber até onde essas palavras estão chegando. A noite já tinha caído pesada sobre a fazenda quando ele ouviu as batidas na porta. Eram batidas leves, quase tímidas, o tipo de som que uma pessoa faz quando não tem certeza se merece ser ouvida. O fazendeiro de 43 anos estava sentado junto ao fogão a lenha, observando as brasas dançarem na penumbra, quando o som interrompeu o silêncio que ele tinha aprendido a chamar de companhia. Ele não esperava visitas. Nunca esperava. Fazia 3 anos que aquela casa conhecia apenas o barulho dos seus próprios passos, o ranger das tábuas do assoalho e o vento que entrava pelas frestas cantando melodias que ele preferia não escutar. Ele se levantou devagar, sentindo o peso dos dias nas costas, e caminhou até a porta com a cautela de quem já não confia mais em surpresas. Quando abriu, o frio da noite entrou como uma lâmina cortando o calor morno da casa, e ali na soleira estava ela. Uma mulher jovem, talvez uns 20 e poucos anos, com o rosto marcado pelo cansaço e os olhos refletindo algo que ele conhecia bem demais. Ela trazia um chale surrado nos ombros, as roupas cobertas de poeira da estrada e nos lábios um pedido silencioso que nem precisava ser dito em voz alta. "Boa noite", ela disse, e a voz saiu baixa, quase um sussurro que se misturou com o vento. "Desculpa incomodar a essa hora, mas eu vi a luz da sua casa lá de longe e pensei que talvez o senhor pudesse me dar abrigo só por essa noite. Tá frio demais para continuar, e eu não tenho mais forças para seguir até a cidade." Ela pausou, mordeu o lábio inferior e acrescentou com uma sinceridade que doeu: "Eu não tenho com o que pagar, mas prometo não dar trabalho." Ele ficou ali parado, segurando a porta, sentindo o frio morder a pele exposta do rosto e das mãos. Parte dele queria fechar aquela porta, voltar para o calor das brasas e para o silêncio conhecido. Mas tinha outra parte, uma parte que ele tentava sufocar fazia tempo, que via naquela mulher algo além de uma forasteira pedindo abrigo. Ele via o cansaço de quem já carregou o mundo nas costas, a solidão de quem conhece o gosto amargo de não pertencer a lugar nenhum e a esperança frágil de quem ainda acredita que existe bondade em algum canto desse mundo vasto e duro. "Pode entrar", ele disse finalmente, abrindo a porta um pouco mais e fazendo um gesto para que ela passasse. "Não é muito, mas tem comida quente e um lugar para dormir." Ela entrou com passos pequenos, como se tivesse medo de ocupar espaço demais, e ele fechou a porta atrás dela, trancando o frio do lado de fora. A casa imediatamente pareceu menor, mais cheia, e ele sentiu uma inquietação que não sabia nomear. Fazia tanto tempo desde que outra pessoa tinha cruzado aquela soleira, tanto tempo desde que ele tinha ouvido uma voz que não fosse a própria ecoando nas paredes vazias. Ele indicou a cadeira perto do fogão e foi buscar um prato de ensopado que tinha preparado mais cedo. Ela se sentou devagar, estendendo as mãos em direção ao calor, e ele reparou como os dedos dela tremiam. Não era só o frio, ele sabia disso. Era algo mais profundo, algo que vinha de dentro e que nenhum fogo conseguiria aquecer completamente. Ele colocou o prato na frente dela e observou enquanto ela começava a comer. Devagar no começo, depois com mais urgência, como alguém que não sabia quando seria a próxima refeição. "Obrigada", ela disse entre uma colherada e outra. "O senhor é gentil." Ele apenas acenou com a cabeça, sem saber o que dizer.
Gentileza não era uma palavra que ele usaria para descrever a si mesmo. Ele tinha aprendido a viver sozinho, a não precisar de ninguém, a construir uma rotina que não deixava espaço para nada além do trabalho e do esquecimento. Mas ali estava ela, ocupando aquele espaço que ele tinha guardado tão cuidadosamente vazio. E algo dentro dele se mexeu de um jeito que ele não sabia se gostava ou temia. Quando ela terminou de comer, ele mostrou o quarto nos fundos da casa. Era pequeno, tinha apenas uma cama estreita e uma janela que dava para o curral, mas estava limpo e tinha cobertores suficientes para espantar o frio. Pode ficar aqui, ele disse. Amanhã cedo eu preparo algo para você comer antes de seguir viagem. Ela olhou para ele com aqueles olhos que carregavam histórias não contadas e disse, obrigada mesmo. Eu não vou esquecer dessa gentileza. Ele acenou novamente e saiu do quarto, fechando a porta atrás de si. Voltou para a sala, sentou na cadeira junto ao fogão e ficou ali, olhando as brasas, sem realmente vê-las. A casa parecia diferente agora, tinha um peso novo no ar, uma presença que ele não conseguia ignorar. Ele tentou se convencer de que era só por uma noite, que amanhã ela seguiria o caminho dela e tudo voltaria ao normal. Mas no fundo, sabia que algumas coisas, uma vez que entram na nossa vida, deixam marcas que não se apagam tão fácil. As horas passaram devagar. Ele ouviu o vento uivar lá fora, ouviu os cavalos se mexerem no estábulo, ouviu o ranger da madeira velha se ajustando ao frio da noite. E então, ouviu a porta do quarto se abrir e passos leves atravessando a sala em direção a ele. Ele virou a cabeça e a viu ali, parada a alguns metros de distância, envolta num dos cobertores que ele tinha dado, os olhos brilhando na luz fraca do fogo. Eu não consigo dormir, ela disse baixinho. Tá frio demais e eu não tô acostumada a ficar sozinha em lugares estranhos. Ela deu alguns passos em direção a ele. E havia algo na postura dela, na maneira como segurava o cobertor contra o corpo, que fez o coração dele acelerar de um jeito que ele não sentia fazia tempo. Ele sabia o que ela estava prestes a dizer antes mesmo que as palavras saíssem, e parte dele queria se levantar e sair dali, fugir daquela situação antes que se tornasse algo que ele não saberia como lidar. Mas ele ficou. Ficou sentado naquela cadeira, olhando para ela, vendo a vulnerabilidade misturada com uma espécie de coragem desesperada que só quem já perdeu tudo consegue ter. Ela se aproximou mais, até ficar bem perto, e ele conseguia sentir o calor que emanava dela. Podia ver as pequenas marcas no rosto que contavam histórias de noites difíceis e escolhas ainda mais difíceis. Eu sei que o senhor me deu abrigo por bondade, ela começou, a voz tremendo um pouco, e eu não tenho nada de valor para oferecer em troca, mas eu posso dar algo que talvez faça o senhor se sentir menos sozinho, nem que seja só por essa noite. Ela fez uma pausa, engoliu em seco e disse com uma suavidade que partiu algo dentro dele. Vai ser rápido, moço. Só um momento de calor, de companhia. O senhor não precisa de mais nada além disso. Aquelas palavras, aquelas malditas palavras, elas atravessaram o ar como uma flecha certeira e acertaram algo profundo dentro dele. Algo que ele tinha enterrado junto com o corpo da esposa 3 anos atrás. Vai ser rápido, moço. Ele ouviu aquelas palavras ecoando na mente, mas não eram mais proferidas pela forasteira parada à sua frente. Era outra voz, uma voz que ele conhecia melhor do que qualquer outra nesse mundo. Uma voz que tinha sido silenciada numa noite terrível que ele jamais conseguiria esquecer. O fazendeiro sentiu o mundo ao redor começar a desfocar, sentiu o presente escorregar por entre os dedos como areia fina, e de repente não estava mais sentado naquela cadeira junto ao fogão. Estava de volta àquela noite, 3 anos atrás, quando tudo que ele conhecia como felicidade foi arrancado dele num instante cruel e definitivo. Ele via a esposa deitada na cama, o rosto pálido coberto de suor, as mãos apertando os lençóis com uma força que ele não sabia que ela tinha.
O parto tinha começado havia horas, e a parteira da cidade vizinha não tinha conseguido chegar a tempo por causa de uma tempestade que tinha transformado as trilhas em rios de lama. Ela olhou para ele naquela noite, com os olhos cheios de dor, mas também de um amor que era maior que qualquer sofrimento, e disse exatamente as mesmas palavras. Vai ser rápido, moço. Ela tinha tentado sorrir, mesmo com a agonia atravessando o corpo, tentado tranquilizá-lo como sempre fazia quando via a preocupação estampada no rosto dele. Só mais um pouquinho e a gente vai estar segurando nosso filho nos braços. Vai ser rápido, eu prometo. Mas não tinha sido rápido. Tinha sido longo, doloroso, e no final tinha levado ela embora. O bebê tinha nascido, tinha dado o primeiro choro, mas ela não tinha ficado para ouvir. Tinha partido enquanto segurava a mão dele. Tinha escorregado para outro lugar onde ele não podia seguir, deixando apenas silêncio e uma dor que ele não sabia como processar. O bebê também não tinha resistido, tinha se juntado à mãe antes mesmo que o sol nascesse, e ele tinha ficado ali sozinho, segurando dois corpos pequenos e frios, perguntando aos céus por que a vida tinha que ser tão cruel. O flashback se dissolveu tão rápido quanto tinha chegado, e ele estava de volta à sala, olhando para a forasteira que ainda estava parada à sua frente, esperando uma resposta que ele não sabia como dar. As brasas estalaram no fogão, o vento gemeu lá fora, e ele sentiu um nó na garganta que ameaçava sufocar qualquer palavra que tentasse sair. Ela não sabia. Ela não tinha como saber que aquelas palavras carregavam o peso de um luto que ele ainda não tinha aprendido a carregar. Ele fechou os olhos por um momento, tentando afastar as imagens que ainda queimavam na mente, tentando separar o passado do presente, a esposa amada da forasteira desconhecida. Quando abriu os olhos novamente, viu que ela tinha se aproximado mais, tinha se ajoelhado ao lado da cadeira e havia nos olhos dela uma compreensão que não deveria estar lá. Como se ela soubesse, mesmo sem saber, que tinha tocado numa ferida que nunca tinha cicatrizado. "O senhor não precisa", ela disse baixinho, e dessa vez a voz dela carregava algo diferente. Não era mais uma oferta, era quase um pedido de desculpas. "Eu não queria trazer dor. Eu só queria me sentir útil por um momento, sabe? Queria acreditar que ainda posso dar algo de bom para alguém." Ela baixou os olhos, e ele viu uma lágrima escorrer pelo rosto dela, brilhando na luz fraca do fogo. Ele estendeu a mão devagar e tocou o ombro dela num gesto que era mais instinto do que decisão consciente. "Não é sobre você", ele conseguiu dizer, a voz rouca de emoção contida. "É sobre mim, sobre coisas que eu carrego e que não sei como largar." Ela olhou para ele novamente e havia tanto nos olhos dela naquele momento, tanta dor refletida, que era quase um espelho da dele própria. "Eu entendo", ela sussurrou. "Eu entendo mais do que o senhor imagina." E naquele instante, ali no meio daquela sala pequena e quente, com o frio da noite pressionando contra as paredes e o passado pressionando contra o coração dele, algo mudou. Não era desejo, não era carência física, era reconhecimento. Era a estranha sensação de olhar para outra pessoa e ver nela o reflexo da própria solidão, da própria dor, da própria luta para continuar existindo num mundo que às vezes parece não ter mais lugar para gente. Ele não sabia o que dizer, então não disse nada. Apenas ficou ali, com a mão ainda no ombro dela, sentindo o calor que atravessava o cobertor, sentindo o peso de tudo que tinha vivido e tudo que ainda tinha que viver. E ela também ficou, ajoelhada ao lado da cadeira, os dois presos naquele momento suspenso no tempo, onde o passado e o presente se encontravam e criavam algo novo, algo que nenhum dos dois sabia ainda como nomear. Se essa história já te prendeu até aqui, imagina o que vem no próximo capítulo. Aproveita esse momento e já deixa seu comentário aqui embaixo. Conta o que você está achando até agora. Estruturou narrativa emocional, evitando palavras proibidas, expandindo trama,
Agora preciso continuar a história no capítulo 2, mantendo a mesma qualidade narrativa e chegando a exatamente 2.000 palavras. Vou focar em o desenvolvimento da conexão emocional entre eles, a revelação gradual do passado da moça, o aprofundamento do luto do fazendeiro, manter o tom poético e emocional, evitar todas as palavras proibidas, não usar subtítulos ou marcadores. A noite continuou se arrastando devagar, como se o tempo tivesse decidido parar ali, naquela sala pequena, onde duas almas feridas tentavam encontrar sentido na presença uma da outra. O fazendeiro ajudou ela a se levantar do chão, e os dois ficaram parados ali por um instante, sem saber exatamente o que fazer com aquele momento carregado de emoções que nenhum dos dois tinha palavras para descrever. Ele podia sentir o tremor nas mãos dela. Podia ver a vulnerabilidade estampada no rosto, e algo dentro dele se partiu um pouco mais. Vem, ele disse finalmente, indicando o pequeno sofá perto da lareira. Vamos só conversar. Ele não sabia de onde tinha vindo aquela sugestão. Não era um homem de muitas palavras. Tinha passado os últimos 3 anos conversando apenas com os cavalos e com o silêncio. Mas naquela noite, com aquela mulher parada à sua frente, carregando uma dor que ele reconhecia nos próprios ossos, as palavras pareciam ser a única coisa que fazia sentido. Ela se sentou no sofá, puxando os joelhos contra o peito e envolvendo-se no cobertor como se fosse uma armadura contra o mundo. Ele se sentou do outro lado, mantendo uma distância respeitosa, e ficaram ali em silêncio por alguns minutos, apenas ouvindo o crepitar do fogo e o vento que insistia em cantar sua melodia solitária lá fora. Foi ela quem quebrou o silêncio primeiro, a voz saindo baixa, mas firme, como se tivesse tomado uma decisão de não mais se esconder. Eu não sempre fui assim, ela começou, olhando para as próprias mãos. Não sempre andei pelas estradas oferecendo companhia em troca de teto e comida. Teve um tempo em que eu tinha uma casa, tinha uma família, tinha um lugar onde eu pertencia. Ela pausou, engoliu em seco e continuou. Eu era casada. Tinha um marido que eu amava mais que tudo, que me fazia rir mesmo nos dias difíceis, que me fazia acreditar que a gente ia construir uma vida bonita juntos. O fazendeiro ouviu em silêncio, sem interrompê-la, sentindo que ela precisava tirar aquilo de dentro, que tinha guardado por tempo demais. Ela continuou. A gente morava numa cidade pequena, todo mundo se conhecia, todo mundo sabia da vida de todo mundo, e por um tempo foi bom, sabe? A gente era feliz na nossa simplicidade, cuidando da nossa pequena casa, sonhando com os filhos que a gente ia ter, com o futuro que a gente ia construir. Mas aí ele adoeceu. As palavras saíram mais lentas agora, carregadas de uma dor que ainda estava fresca mesmo depois de tanto tempo. Foi rápido demais, ela disse, e ele notou como ela usou aquelas mesmas palavras de novo, como se fossem uma espécie de mantra que ela repetia para tentar fazer a realidade parecer menos cruel. Num dia ele estava bem, no outro estava com febre, e antes que a gente pudesse fazer qualquer coisa, antes que o médico pudesse chegar da cidade vizinha, ele tinha partido. Me deixou sozinha com uma casa vazia e uma dívida que eu não tinha como pagar. Ela limpou uma lágrima que tinha escorrido pelo rosto e continuou. As pessoas foram gentis no começo. Me ajudaram com comida, com lenha, me deram algum trabalho aqui e ali, mas as dívidas foram crescendo e eu não tinha como pagar. Perdi a casa, perdi tudo que a gente tinha construído junto. E aí eu comecei a perambular, indo de cidade em cidade, fazendo o que podia para sobreviver. Ela olhou para ele agora, os olhos encontrando os dele na penumbra. E aí eu percebi que a única coisa que eu ainda tinha para oferecer era a minha presença, o calor do meu corpo, a ilusão de companhia por algumas horas. Foi assim que eu comecei a sobreviver. O fazendeiro sentiu o peito apertar com a história dela. Não era pena o que ele sentia.
Era algo mais próximo de reconhecimento, de entender que o mundo era cruel, de maneiras diferentes para cada um, mas que no final todos carregavam cicatrizes que ninguém mais podia ver. Ele queria dizer algo, queria oferecer palavras de conforto, mas não sabia quais palavras serviriam. Então apenas ficou ali, presente, ouvindo. Mas o pior não foi perder a casa ou ter que vagar pelas estradas, ela continuou, a voz tremendo agora. O pior foi quando eu voltei para aquela cidade, meses depois, só para visitar o lugar onde ele estava descansando. As pessoas me reconheceram, viram como eu estava vestida, viram no meu rosto o que eu tinha me tornado. E elas me expulsaram. Me chamaram de coisas que eu nem quero repetir, me disseram que eu tinha manchado a memória dele, que eu não era mais digna de pisar naquela terra. Me escorraçaram como se eu fosse algo sujo, algo que precisava ser varrido para longe. Ela soluçou baixinho e dessa vez deixou as lágrimas caírem sem tentar escondê-las. Eu só queria sentir perto dele mais uma vez, ela sussurrou. Eu só queria dizer que eu sinto falta dele todo dia, que eu não escolhi esse caminho porque quis, mas porque era a única opção que eu tinha. Mas eles não quiseram ouvir. Eles só viram o que eu tinha me tornado e decidiram que eu não merecia mais, nem o direito de lembrar do que eu tinha perdido. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso, cheio de toda a dor que ela tinha carregado sozinha por tanto tempo. O fazendeiro finalmente se moveu, fechando um pouco a distância entre eles, e colocou a mão sobre a dela, num gesto simples, mas carregado de significado. Eu entendo, ele disse, e as palavras saíram roucas, mais sinceras. Eu entendo mais do que você imagina. Foi a vez dele falar agora. Foi a vez de abrir as comportas que ele tinha mantido fechadas por 3 anos, de deixar sair a dor que tinha fermentado no silêncio e na solidão. Ele contou sobre a esposa, sobre como eles tinham se conhecido quando eram jovens, sobre como ela tinha iluminado a vida dele de maneiras que ele nem sabia que eram possíveis. Contou sobre os planos que tinham feito, sobre a fazenda que iam construir juntos, sobre os filhos que sonhavam em ter. E então contou sobre aquela noite terrível. Contou sobre o parto que tinha se estendido por horas, sobre a tempestade que tinha impedido a parteira de chegar, sobre como ele tinha ficado ali segurando a mão dela enquanto a vida escorria lentamente. Contou sobre as últimas palavras que ela tinha dito, aquelas mesmas palavras que a forasteira tinha usado sem saber, e como elas tinham se tornado uma assombração que o perseguia toda noite. Ela prometeu que ia ser rápido, ele disse, a voz quebrando. Prometeu que logo a gente ia estar segurando nosso filho, que a gente ia ser uma família. Mas não foi rápido, e quando acabou, eu tinha perdido os dois. Perdi ela, perdi o bebê, perdi o futuro inteiro que a gente tinha planejado. E desde então, eu não consigo deixar ir. Fico preso naquela noite, revivendo cada momento, me perguntando se eu podia ter feito algo diferente, se eu podia ter salvado eles de alguma forma. As lágrimas escorriam pelo rosto dele agora, lágrimas que ele tinha segurado por 3 anos inteiros, que tinha engolido na solidão da fazenda vazia, que tinha transformado em raiva e culpa e em muros ao redor do coração. Eu me fechei aqui, ele continuou. Decidi que era mais fácil não sentir nada do que arriscar sentir tudo de novo. Decidi que se eu não deixasse ninguém entrar, ninguém poderia me machucar de novo. Mas a verdade é que eu tô machucado todo dia, toda noite, toda hora que eu respiro. E lembro que ela não tá mais aqui. Ela apertou a mão dele. E os dois ficaram ali sentados no sofá. 2 náufragos agarrados um ao outro, no meio de um oceano de dor. Não era romance o que havia entre eles naquele momento. Não era desejo ou paixão. Era algo mais puro, mais essencial. Era a necessidade humana básica de ser visto, de ser compreendido, de saber que não se está completamente sozinho no universo vasto e indiferente. A gente carrega tanta coisa, ela disse baixinho. Tanta dor, tanto luto, tanta culpa. E a gente acha que se continuar andando,
Se continuar se movendo, talvez a gente consiga deixar tudo isso para trás. Mas a verdade é que a gente leva tudo com a gente, não leva? Leva em cada passo, em cada respiração, em cada escolha que a gente faz. Ele acenou com a cabeça, incapaz de falar. Ela tinha resumido em poucas palavras o que ele tinha sentido por 3 anos inteiros. Tinha dado voz ao sentimento que ele não sabia como expressar. Eles ficaram ali por horas, conversando sobre as pessoas que tinham perdido, sobre os arrependimentos que carregavam, sobre os sonhos que tinham morrido junto com os entes amados. Falaram sobre a crueldade do mundo, sobre como as pessoas julgam sem conhecer a história completa, sobre como é difícil continuar quando tudo que você quer é parar e desistir. Mas também falaram sobre os pequenos momentos de beleza que ainda encontravam no meio da dor. Ela falou sobre um pôr do sol que tinha visto na estrada semana passada, tão lindo que tinha feito ela chorar de gratidão por ainda estar viva para ver. Ele falou sobre um potro que tinha nascido na primavera, tão cheio de vida e energia que tinha feito ele sorrir pela primeira vez em meses. Falaram sobre como, mesmo no fundo do poço, ainda havia razões pequenas, mas reais, para continuar acordando todo dia. Quando o primeiro raio de sol começou a iluminar o horizonte, pintando o céu com tons de rosa e dourado, os dois ainda estavam sentados no sofá, mais próximos agora, os dedos entrelaçados, as cabeças apoiadas uma contra a outra. Tinham conversado a noite inteira, tinham compartilhado dores que nunca tinham dito em voz alta, tinham chorado juntos de um jeito que nenhum dos dois tinha chorado em muito tempo. Obrigada, ela disse quando o sol finalmente banhava a sala com luz suave. Obrigada por me ouvir, por não me julgar, por me deixar ser humana por uma noite. Ele apertou a mão dela e respondeu, obrigado você. Por me lembrar que eu ainda sou humano também, por me mostrar que a dor não precisa ser carregada sozinha. Eles sabiam que o dia tinha chegado, que o mundo lá fora continuava girando, que as escolhas e decisões os esperavam. Mas naquele momento, com o sol nascendo e iluminando a sala, eles apenas ficaram ali. 2 seres humanos feridos que tinham encontrado um ao outro no meio da escuridão, e por algumas horas preciosas, tinham conseguido carregar o peso juntos. O sol já estava alto quando eles finalmente se separaram daquele abraço silencioso que tinha se formado naturalmente durante as últimas horas da madrugada. O fazendeiro se levantou primeiro, sentindo as articulações protestarem depois de passar a noite sentado naquela posição, e foi até a cozinha preparar café fresco e algo para comerem. Ela ficou no sofá por mais alguns minutos, observando a luz do dia transformar a sala, revelando detalhes que a escuridão tinha escondido. Viu as fotografias na parede, pequenas janelas para o passado dele, rostos sorridentes, congelados num tempo que não existia mais. Quando o cheiro de café encheu a casa, ela se levantou e foi até a cozinha, onde o encontrou mexendo uma panela de mingau no fogão. Ele olhou para ela e deu um pequeno sorriso, tímido, mas genuíno, o primeiro que ela tinha visto no rosto dele. Bom dia, ele disse, e as palavras soaram estranhas depois de tudo que tinham compartilhado. Formal demais para a intimidade que tinham construído, mas era um começo, uma tentativa de navegar esse novo território em que se encontravam. Bom dia, ela respondeu, aceitando a xícara de café que ele ofereceu. Eles tomaram o café da manhã em silêncio, mas era um silêncio diferente agora, não mais carregado de desconforto ou expectativa, mas de uma compreensão mútua que não precisava de palavras. Quando terminaram, ele a ajudou a lavar a louça, e os dois trabalharam lado a lado com uma facilidade que parecia impossível, considerando que tinham se conhecido há menos de 12 horas. Você precisa seguir viagem hoje, ele disse finalmente. E não era uma pergunta, era apenas uma constatação da realidade. Ela acenou com a cabeça, mas havia hesitação no gesto, como se parte dela não quisesse admitir que aquele momento tinha que acabar. Eu deveria, ela respondeu.
Não posso ficar impondo na sua hospitalidade. E eu ainda tenho que encontrar algum lugar onde eu possa recomeçar, talvez. Ele parou de secar o prato que segurava e olhou para ela, realmente olhou, como se estivesse vendo pela primeira vez não apenas a mulher que tinha batido na porta dele na noite anterior, mas a pessoa completa por trás daquela primeira impressão. E se você não precisasse ir, ele disse devagar, escolhendo as palavras com cuidado, e se você pudesse ficar pelo menos por mais um tempo, não por obrigação, não por dever, mas porque talvez os dois precisem de companhia, de alguém que entenda sem precisar de explicações. Ela ficou parada, segurando a xícara que estava lavando, e ele viu o conflito nos olhos dela. Eu não quero ser um fardo, ela disse baixinho. Eu não quero que você sinta que precisa cuidar de mim por pena ou por obrigação. Já fui peso na vida de gente demais, já ouvi vezes demais que eu era um problema que precisava ser resolvido. Ele colocou o prato de lado e se virou para ela completamente, colocando as mãos nos ombros dela com uma gentileza que contrastava com as mãos calejadas de anos de trabalho duro. Não é pena, ele disse, e a convicção na voz dele era inegável. Não é obrigação, é reconhecimento. É saber que você entende coisas que ninguém mais consegue entender, que você carrega um peso parecido com o meu, e que talvez, só talvez, a gente possa ajudar um ao outro a carregar. Não estou pedindo nada além da sua presença, da sua companhia. Não estou esperando nada em troca. Só estou oferecendo um lugar onde você possa descansar, onde você possa ser você mesma sem ter que se esconder ou se envergonhar. As lágrimas voltaram aos olhos dela. Mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Não eram de dor ou de tristeza, mas de algo que ela tinha esquecido que podia sentir. Algo próximo de esperança. Eu não sei se consigo. Ela sussurrou. Eu não sei se consigo ficar parada num lugar só. Se consigo acreditar que eu mereço isso. Ele apertou os ombros dela levemente e disse: então a gente descobre junto, um dia de cada vez, sem pressão, sem expectativas, só dois seres humanos tentando encontrar um jeito de continuar. Ela olhou para ele por um longo momento, procurando nos olhos dele qualquer sinal de falsidade, qualquer indício de que aquilo era apenas piedade disfarçada de gentileza. Mas tudo o que ela viu foi sinceridade, foi a mesma vulnerabilidade que ela tinha mostrado na noite anterior. Foi um homem que estava tão perdido quanto ela e que estava estendendo a mão não para salvar, mas para caminhar junto. E algo dentro dela cedeu, aquela resistência que ela tinha construído ao longo de meses de rejeição e julgamento, aquela armadura que ela usava para se proteger do mundo cruel. Tá bem, ela disse finalmente, a voz saindo trêmula, mas decidida. Eu fico, por mais um tempo pelo menos, e a gente vê como é, um dia de cada vez. O sorriso que ele deu foi pequeno, mas transformou o rosto dele completamente, suavizando as linhas de preocupação que tinham se instalado permanentemente ao redor dos olhos e da boca. Tá bem, ele repetiu, e havia um alívio na voz dele que ela não esperava, como se ele também estivesse com medo de voltar para a solidão, como se a presença dela tivesse preenchido um vazio que ele nem sabia que ainda existia. Os dias que se seguiram foram estranhos e maravilhosos ao mesmo tempo. Eles estabeleceram uma rotina que era confortável sem ser sufocante. Ele acordava cedo para cuidar dos animais e da fazenda, e ela começou a ajudar na casa, cozinhando, limpando, organizando os espaços que tinham sido negligenciados durante os anos de solidão dele. Mas não era uma dinâmica de patrão e empregada. Era algo mais parecido com uma parceria, com dois indivíduos que tinham encontrado um ritmo comum. À noite, depois que o trabalho do dia estava feito, eles se sentavam no alpendre e conversavam. Ou às vezes apenas ficavam em silêncio confortável, observando as estrelas pintarem o céu escuro. Ela contava histórias das cidades que tinha visitado, das pessoas que tinha conhecido, dos momentos de beleza que tinha encontrado no meio da dureza da estrada.
Ele falava sobre a fazenda, sobre os planos que tinha tido com a esposa, sobre como estava aprendendo a olhar para o futuro sem sentir que estava traindo o passado. Houve momentos difíceis também, noites em que ele acordava suado e tremendo, preso nos pesadelos que revisitavam aquela noite terrível, e ela estava lá, sentando na beirada da cama, segurando a mão dele, não dizendo nada porque não havia nada a ser dito, apenas estando presente. E houve dias em que ela se fechava em si mesma, quando o peso do que tinha vivido se tornava pesado demais, e ele respeitava o espaço dela, deixando comida na porta, um cobertor extra na cadeira, pequenos gestos que diziam, eu estou aqui quando você precisar, sem exigir nada em troca. Lentamente, muito lentamente, eles começaram a curar. Não era uma cura completa, não era o desaparecimento mágico de toda a dor e todo o luto. Era algo mais sutil, mais gradual. Era aprender a carregar o peso sem que ele destruísse completamente. Era encontrar momentos de alegria no meio da tristeza. Era perceber que era possível honrar o passado sem ficar preso nele. Que era possível seguir em frente sem sentir que estava abandonando quem tinha ficado para trás. Uma tarde, alguns meses depois, eles estavam trabalhando juntos no jardim que ela tinha começado a plantar perto da casa. As mãos dela estavam sujas de terra, o rosto dele queimado de sol, e havia uma leveza no ar que não estava lá antes. Ela olhou para ele e disse, obrigada, por me dar uma chance quando todo mundo já tinha desistido de mim. Por me deixar ser mais do que o erro que eu achava que tinha me tornado. Ele parou de cavar e olhou para ela. Obrigada a você, por me lembrar que ainda existe vida depois da perda, por me mostrar que é possível deixar alguém entrar sem perder quem já partiu. Eles não se beijaram naquele momento, não se declararam amor eterno ou fizeram promessas impossíveis. Apenas continuaram trabalhando lado a lado, plantando sementes que talvez florescessem, talvez não, mas que representavam esperança, representavam a possibilidade de crescimento, representavam a escolha de continuar tentando apesar de tudo. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e roxo, eles se sentaram nos degraus do alpendre, ombro contra ombro, observando o dia dar lugar à noite. Você acha que a gente vai ficar bem? Ela perguntou. E não era uma pergunta que esperava resposta definitiva. Era apenas um pensamento em voz alta. Ele pensou por um momento antes de responder. Eu acho que a gente vai tentar. E talvez isso seja suficiente por enquanto. Só tentar um dia de cada vez e ver onde isso leva. Ela encostou a cabeça no ombro dele e ele passou o braço ao redor dela. Um gesto simples, mas carregado de tudo que tinham vivido juntos. Tudo que tinham compartilhado, tudo que ainda estavam aprendendo sobre si mesmos e um sobre o outro. O vento soprou suave, trazendo o cheiro de terra e de promessa de chuva. E os dois ficaram ali, dois sobreviventes de tempestades diferentes que tinham encontrado abrigo um no outro, não porque precisavam ser salvos, mas porque tinham escolhido não enfrentar o mundo sozinhos. Naquela noite, quando entraram na casa e ela foi para o quarto que tinha se tornado dela, ele parou na porta e disse, boa noite, durma bem. E ela respondeu, você também, obrigada por tudo. E havia paz naquelas palavras simples. Havia a aceitação de que eles não tinham todas as respostas, de que o futuro era incerto, de que a dor ainda estava lá e talvez sempre estivesse. Mas havia também esperança, pequena mas real, de que talvez, apenas talvez, eles conseguissem construir algo novo das ruínas do que tinham perdido. E enquanto a noite cobria a fazenda com seu manto escuro, enquanto as estrelas começavam a brilhar uma a uma no céu imenso, os dois dormiram um sono mais tranquilo do que tinham dormido em muito tempo. Não porque os problemas tinham desaparecido, não porque a dor tinha sido curada completamente, mas porque pela primeira vez em muito tempo, eles não estavam sozinhos. E às vezes, essa pequena verdade faz toda a diferença no mundo. E aí, o que achou dessa jornada pelo Velho Oeste? Se você gostou, se inscreve no canal.
Ativa o sininho e comenta aqui de onde você está assistindo. A sua participação é o que mantém essa trilha viva.